Agora, olha só o que aconteceu, que tem a ver com a história do Brasil. O Trump ordenou no início desse ano a retirada do sigilo de diversas mensagens enviadas por diplomatas e membros de agências de inteligência sobre o assassinato do presidente John Kennedy. Entre as mensagens, que são da década de 1960, ao menos 3 falam sobre o Brasil. Em uma mensagem da CIA, enviada em 2 de setembro de 1961 do Rio de Janeiro, a fonte é um professor brasileiro com bons contatos entre os líderes estudantis comunistas. O texto afirma que as ditaduras da China e de Cuba ofereceram ajuda ao governador gaúcho Leonel Brizola, que tentava garantir a posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Abro aspas. Durante a semana de 27 de agosto, o líder do partido Mao Tse-tung da China comunista e do Partido Comunista da China e o premier Fidel Castro de Cuba, são ali as palavras originais de uma tradução mais automática, ofereceram suporte material, incluindo voluntários para Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando um esforço no Brasil para garantir a posse na presidência do vice João Goulart após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Fecho aspas. Brizola não aceitou a oferta, embora ele tenha agradecido o apoio moral, porque ele não quer... Na verdade, não fecho não, né? Estou continuando a ler aquilo que está no documento, né? Brizola, repito, não aceitou a oferta, embora ele tenha agradecido o apoio moral, porque ele não quer criar um problema internacional na crise política brasileira. Fecho aspas. O breve telegrama termina com um comentário. Aspas, Brizola obviamente estava preocupado de que se ele aceitasse a oferta, os Estados Unidos poderiam intervir. A oferta de ajuda por Castro vazou para a imprensa, mas a de Mao não. Fecho aspas. Ou seja, é uma revelação agora de que o Mao Tse-tung também estava oferecendo ajuda militar e agentes para a esquerda brasileira. Outro documento da CIA de junho de 1964 detalha as ações da ditadura comunista de Fidel Castro. Diz o texto, abro aspas, o potencial cubano de subversão na América Latina continua alto. Fecho aspas. Em um discurso em 26 de julho de 1963, Castro tinha dito que Cuba seria, aspas, principal fonte de inspiração e orientação para revoluções inevitáveis no resto da América Latina. Fecho aspas. Castro acreditava que revoluções como a de Cuba poderiam acontecer em muitos países da região. E a gente estava falando sobre a revelação desses telegramas, dessas mensagens diplomáticas nos Estados Unidos que se referem à história do Brasil. E eu falava que o Fidel Castro acreditava que revoluções como a de Cuba poderiam acontecer em muitos países da região. Os militantes, segundo ele, deveriam aproveitar a oportunidade e, aspas, abrir uma brecha, fecho aspas. O texto fala que o esforço de Cuba para iniciar outras revoluções tinha sofrido alguns reveses. Aspas, a revolta de abril, em que o presidente Goulart do Brasil foi deposto, golpe de 64, entre parênteses aqui, também foi uma derrota grave para Havana. Esses reveses podem ter produzido um sentimento em Havana de que uma pausa para descanso é necessária. Além disso, Castro deverá ser cuidadoso e moderar suas táticas revolucionárias quando visitar a União Soviética em janeiro. Fecho aspas. Então, estão aí as imagens, Duda Teixeira, e nós falamos a respeito disso no grupo de WhatsApp. Você escreveu matéria, né? Publicou matéria a respeito desse caso? Sim, publiquei. Pois porque havia muitas alegações naquela época de pessoas que defendiam, inclusive, o golpe de 1964, mesmo que depois não tenham defendido a ditadura que acabou se instalando e vigorando durante mais de 20 anos, de que a escolha naquele momento era entre o autoritarismo militar e o autoritarismo comunista. E o que você escarafunchou mais desse episódio? A matéria que eu publiquei na Cruzoé, o título é Telegramas revelam ações subversivas cubanas no Brasil, tá? Então quem quiser ler, recomendo. E aí tinha muita gente nas redes sociais, Felipe, falou assim, mas isso aí é documento americano, vai acreditar nos americanos? E aí é bom explicar só o que são esses documentos, né? Isso aí é o pessoal, os diplomatas, embaixadores americanos que estavam aqui no Brasil, gente também das agências de inteligência, então da CIA, mandando mensagens, na época eram cables, né, eram telegramas, para as pessoas nos Estados Unidos informando sobre o que estava acontecendo aqui. Então eles não estavam divulgando nada para fora, para a imprensa, eles só estavam informando os superiores, isso em 1961 até 1964, que tem ali, quer dizer, já se vão aí várias décadas, né, que esses telegramas ficaram em sigilo, né, agora que o Trump ordenou a quebra do sigilo
preocupado ali mais com a questão do John Kennedy, mas a gente, sempre que sai esse monte de documento, é informação muito valiosa que tem ali, e aí aparece muita coisa do Brasil. Mas, Duda, então não foi um xadrez 4D para 64 anos depois vazar e causar uma impressão no Brasil diferente? Mas de fato as pessoas estavam achando isso, né? Mas é óbvio que não. Então a gente tem que olhar isso aí como fonte de informação histórica. E mostra esse períodozinho ali da renúncia do Jânio Quadros e do governo do João Goulart, que realmente assumiu ali como um viés de esquerda, mas que não fez nada, né? O Jango só ficou ali sambando na presidência. Ele falava em fazer reformas e não fazia reforma nenhuma. Aí recebia aqui no Brasil Che Guevara, fazia acenos para o bloco, no meio da Guerra Fria, o cara fazendo aceno para o bloco soviético, né? Ele falava de fazer reforma agrária em torno das rodovias federais. Ali 5 quilômetros ele ia confiscar todas as propriedades e fazer um monte. Imagina, assim, umas coisas que não tinham nem pé na realidade. Então o Jango meio que permitiu que essas coisas acontecessem no momento que estava tendo muita influência cubana, né? Os cubanos, e aí os telegramas mostram isso claramente, os cubanos estavam mandando dinheiro aqui para os grupos brasileiros que queriam fazer uma revolução no Brasil. Estavam dando treinamento lá em Cuba. A gente lembra, né? O José Disseu foi para lá, e que eles foram um pouquinho mais depois, né? O Franklin Martins também. As pessoas iam para Cuba dizendo que iam fazer curso de agricultura e estavam lá aprendendo a manejar rifle, né? Atirar com revólver, mexer em equipamento de comunicação. Então Cuba ficou ativamente financiando e treinando e armando movimentos na América Latina inteira para que tivesse uma outra revolução. Isso fica muito claro nesses telegramas. E aí, no final, a gente conhece o final da história, né? Que teve o golpe e essas coisas não aconteceram. O golpe, em certo momento, a gente pode até considerar que impediu isso, porque se tivesse uma revolução no Brasil, nossa situação hoje seria muito pior. Muita gente reclamando do Brasil hoje, mas podia ser muito pior se essa revolução tivesse acontecido, né? É claro que o golpe não foi uma coisa positiva, muita gente foi prejudicada e depois começou uma ditadura de 20 anos, né? Mas esse períodozinho pré-golpe, os telegramas mostram muito bem a confusão que estava instalada no Brasil e a liberdade que os cubanos tinham aqui para fazer o que queriam. Pois aliás, tem a participação do Roberto Campos, não do Roberto Campos Neto, do Roberto Campos mesmo, em 1997, no programa Roda Viva, em que ele fala justamente a respeito disso. Ele não se conforma muito com uma análise feita a posteriori sobre qual eram as opções em 1964, e ele diz que as opções eram um autoritarismo dos militares no Brasil, ou um regime comunista nos moldes cubanos, já que, e a gente está vendo a confirmação agora, mas a gente já falava sobre isso, já organizei trabalhos, enfim, com essas informações, havia um fornecimento e uma oferta de armas e de agentes por parte de regimes comunistas para aqueles que estavam fazendo a luta armada no Brasil. E então o Roberto Campos ele fala que havia essas duas opções e ele até faz essa análise comparada. Estou falando o que ele falou, cada um evidentemente faz o seu juízo. Ele fala, olha, com o Che Guevara, né, havia muito mais mortes, etc., que havia uma ditadura meio encabulada. Não, ele não deixa de reconhecer que cometeu abuso, que ficou no poder, mas ele dá a entender, né, que um regime comunista nos moldes cubanos ou nos moldes de Mao Tse-tung na China poderiam levar a muito mais mortes no paredão do que levou a ditadura militar no Brasil. Não é uma legitimação, não é uma justificativa, a gente está falando aqui como o conteúdo desses telegramas, dessas mensagens, acaba reforçando uma alegação que existe. E aqui nós nos colocamos, evidentemente, contra golpe de Estado, contra ditadura militar, contra essa gente que quer se perpetuar no poder. E aliás, muita gente quer se perpetuar no poder, mesmo durante o regime supostamente democrático. Aliás, outro dia, José Dirceu
que posa de democrata, né, mas estava ali ligado à luta armada que tentava implementar uma ditadura do proletariado no Brasil, ele falou que só não ficaram no poder desde 2002 por causa do golpe que ele chamou de 2016, que na verdade é o impeachment, não foi golpe de Estado nenhum, foi um impeachment legal, e da Lava Jato. E aí ele xinga lá o processo contra o Lula de sumário, de ilegal, de político, etc. Bom, na verdade, a turma do Petrolão não ficou roubando, como eu comentei naquele dia, justamente por causa da Lava Jato que descobriu aqueles esquemas. Diga, Duda. O que é interessante também nesses telegramas é que eles mostram como Cuba tem, mesmo sendo uma ilha que destruiu totalmente a própria economia, né, vive de parasitar outros países, mas mesmo assim consegue ter uma operação internacional, né? Eles são extremamente eficientes nessa questão diplomática, não só de mandar dinheiro, mandar arma e treinar guerrilheiro, que isso aconteceu lá nos anos 60, mas os telegramas também mostram de criar instituições sociais, culturais, né? Tem uma hora ali no telegrama que fala só no Rio de Janeiro tem 7 instituições. Então, Cuba consegue criar essas coisas em outros países que vão defender sempre o ponto de vista cubano, né? Também, Cuba é uma ilha que nem tem eletricidade, né? Mas eles têm sites que divulgam notícias para públicos no exterior. Então, nos telegramas de 1964, eles falam lá, por exemplo, do Prensa Latina. Prensa Latina é um site do governo cubano que tem até uma seção em português para o Brasil, né? Uma ilha de 7 milhões de habitantes completamente fracassada do ponto de vista econômico consegue fazer isso.